O Barroso ele foi, sem dúvida, o mais prejudicado com a perda do visto para os Estados Unidos. Isso aí não tem dúvida nenhuma disso. Ele não foi sancionado com a Magnitsky, tá? Não foi sancionado com a Magnitsky. Ele foi sancionado apenas com a perda de visto. O que para ele, sendo um visto para os Estados Unidos, né, a vida dele acadêmica é toda aqui nos Estados Unidos. E mais uma vez o Barroso chorou, ficou emocionado em público. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal, não sei se vocês assistiram, um vídeo, daqueles vídeos avulsos que eu faço de vez em quando, explicando a minha leitura sobre o porquê dos ministros estarem chorando em público por aí. E eu levo em consideração esses fatores psicológicos, né, fatores relacionados à perda do controle total sobre as coisas, porque eles tinham o controle total sobre as coisas e, do nada, eles se viram sem o controle total, se viram sendo sancionados, se viram sendo achincalhados, tendo a sua conduta sendo questionada, inclusive internacionalmente, recebendo sanções internacionais. Então, isso para eles é algo muito sério, é algo que eles levam muito a sério e eles sofrem efetivamente com isso porque eles são vaidosos. Então, esse vídeo, depois, quem não assistiu, depois vai no canal aqui e procura um vídeo meu chamado assim, Sentiram, por que Barroso e Gilmar choraram ao vivo? Então, não é nem só o Barroso, não, o Gilmar também está chorando. Aí vocês procurem lá na lista de vídeos do canal e vocês vão ver essa análise que eu faço até uma análise, saio da minha área do jurídico, entro ali no psicológico dos caras e tento fazer uma leitura disso, que realmente é algo muito interessante, esse fenômeno que está acontecendo, né? Com a pessoa que tem muito poder e do nada ela se vê ali tendo o seu poder questionado, né? Tendo a sua moral, a sua autoridade questionada, não pelos nacionais, mas pelo mundo. Sim, isso é muito grave para essas pessoas. Então, elas realmente estão sofrendo na pele agora o que elas não imaginavam que iriam sofrer. Certo? Vamos ver aqui, então, o vídeo do Barroso chorando mais uma vez, tá? Mais uma vez o Barroso chorando, voz embargada, enfim, anunciando a sua aposentadoria. Imagina a dor, pessoal. A dor do Barroso anunciando a sua aposentadoria, sabendo que teria 8 anos mais de poder pela frente. E ele entregou isso. A gente vai analisar isso aqui hoje no TV em Justiça. O que leva uma pessoa a entregar 8 anos de poder assim, de mão beijada. A gente vai analisar isso hoje. Mas antes vamos ver a manifestação do Barroso chorando em público mais uma vez. Agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas. E sequer tem qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e da intolerância que ainda se vê aqui e acolá, reafirmo a minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero, a integridade, a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. Então, vocês viram, né? Ele fala que ele está saindo porque ele quer mais poesia, ele quer mais literatura, ele quer se espiritualizar, ele quer meditar, ir para o retiro espiritual.
Será que é isso mesmo? Alguém acreditou nessa história? Olha, eu não acreditei. Eu não acho que ele entregou o poder porque ele quer mais literatura, mais poesia, quer cuidar de si mesmo, quer cuidar da pele, quer cuidar da alma. Alguém acredita que é isso? Pois é, pessoal, e diante dessa desistência e aposentadoria do senhor Luiz Roberto Barroso, chega para nós aqui essa informação bombástica, pessoal. Jornalista vaza que Alexandre de Moraes também pensa em renunciar para salvar a sua esposa. A situação piorou quando, em renúncia, o Barroso confessou as penas aplicadas a Jair Bolsonaro foram duras demais. Ou seja, ali no seu discurso, o Barroso, ele acabou confessando que as penas a Jair Bolsonaro foram muito duras e também aos presos do 8 de janeiro ali, e ainda reforçou, né, que a popularidade de Jair Bolsonaro é inquestionável no Brasil. E diante disso, né, rumores ali, jornalistas já estão afirmando de que Moraes poderia ser o próximo a renunciar, a largar o poder, mesmo antes do tempo. O Barroso saiu faltando 8 anos ainda para se aposentar. Né? Outro que também deve pular do barco aí, daqui a pouco é o senhor Gilmar Mendes, que também teme a lei Magnitsky. E outro também que pode sair nos próximos anos e não deve ficar muito tempo no Supremo, mas que acabou de entrar, é o Flávio Dino. Isso mesmo. Aí você pode dizer, mas poxa, mas ele acabou de ser nomeado. Pois é, pessoal, mas existe um jogo político em Brasília que o Brasil não entende. O Flávio Dino, assim como o Moraes, tem grandes pretensões na área política e não é cargo de prefeito, governador, senador, não. Eles almejam cargo de presidente do Brasil e já existem, sim, algumas linhas em Brasília que afirmam que o Flávio Dino e o Moraes seriam fortes candidatos para a esquerda apoiar em 2030. Mas agora confira aí o que a juíza Ludmila Grillo vai falar sobre a situação do Barroso e o rastro que ele deixou que vai afetar esses ministros aí. E é por isso que Moraes, Gilmar Mendes e até o Flávio Dino podem pular do barco nos próximos anos, ou talvez até nos próximos meses. Preste atenção aí na fala da juíza e voltamos em seguida. Então essa é a pergunta. Por que razão o Barroso fez isso? Entregou 8 anos de poder assim. Ninguém entrega o poder assim do nada, de graça, para se espiritualizar. Ninguém faz isso. Na política, as ações de um agente, elas podem ser ações interessadas ou ações desinteressadas. As ações desinteressadas, né, quando o sujeito faz alguma coisa desinteressadamente, quando ele não tem nem interesse, ele faz um negócio, mas sem interesse nenhum, isso é exceção na política. Quase tudo na política é feito por interesse. A pessoa quer alguma coisa. Né? Então, não é que não possa haver ação desinteressada. Pode haver, isso é possível. Só é um pouco improvável. Né? Quase tudo na política é feito por algum interesse. E quais são as motivações de quem está na política? Quais são os interesses de quem está na política? O primeiro interesse, a primeira motivação é a autopreservação. Então, você pode fazer acordos para salvar-se a si próprio, se você estiver em perigo. Certo? Ali é o primeiro sentimento ali é de se salvar. É aquele sentimento que qualquer ser humano tem na vida, inclusive. Você vê um perigo, você vê, sei lá, um bicho peçonhento se aproximando, uma cobra se aproximando de você, você vai correr, você vai sair de perto. Né? Você tem aquele instinto de autopreservação. E na política as pessoas também têm isso. Quando ela se sente em perigo, ela vai tentar fazer ali alguma jogada política, algum acordo para se preservar. Esse é o primeiro interesse. O segundo interesse que as pessoas podem ter na política é o interesse de ampliar o próprio poder, ampliar a própria riqueza, ampliar a própria influência. No caso do Barroso, aparentemente, não foi isso, porque ele está fazendo o contrário, ele está entregando o poder. Ele está entregando 8 anos de poder e influência. Então, me parece que no caso dele, o que ele queria, o interesse dele, o que o moveu, não foi a riqueza e a influência, foi a autopreservação.
Foi aquele primeiro interesse que eu mencionei aqui. Então, entre permanecer no STF e correr muito risco de tomar uma Magnitsky, porque ele já perdeu o visto. Então, ele continuando no STF, ele fica com os holofotes nele ainda. Então, entre permanecer no STF cheio de poder e correr muito risco de uma Magnitsky e tudo mais, ou sair do STF, entregar o seu poder, sair dos holofotes da Magnitsky, se livrar desse problemão, talvez ali, ele fazendo o cálculo, talvez essa segunda opção tenha sido a mais palatável para ele. Talvez tenha sido o que ocorreu. A gente não tem como entrar na cabeça do Barroso para afirmar categoricamente o que aconteceu. Tudo que eu estou falando aqui é análise, é que eu estou fazendo análise junto com vocês. É uma análise, é uma opinião. A gente não tem como ter certeza, a não ser que ele diga. E o que ele disse não me parece muito plausível, então a gente conjectura. Tá? Lembrem-se agora de uma coisa, que foi o que me acendeu, o alerta. Essa aposentadoria do Barroso, ela foi anunciada logo após aquela conversa que o Lula teve com o Trump por videoconferência. Vocês repararam isso? Vocês sabem que o Lula teve uma conversa com o Trump, por videoconferência, aí estava lá, o Haddad, aqueles caras lá, o Mauro Vieira, sei lá quem mais estava. E logo depois dessa conversa, o Barroso vai lá e anuncia a aposentadoria 8 anos antes. Assim, a gente não sabe exatamente o que foi falado nessa reunião, a gente está apenas especulando aqui a possibilidade do Lula ter acordado, ter feito algum acordo de que nomearia alguém mais neutro, de repente, em troca do Barroso sair e talvez, quem sabe, recuperar o seu visto, que é algo muito importante para o Barroso. A gente não sabe se houve um acordo, eu só estou conjecturando, no sentido que um acordo como esse não seria, maluquice pensar que possa ter acontecido, certo? Então, essa aposentadoria, anunciada logo depois dessa tal reunião do Lula com o Trump, me acendeu realmente esse sinal de alerta. Alguém vai me dizer que acreditou nessa história de que o Barroso se aposentou porque queria se espiritualizar, queria curtir a vida, queria tirar um tempo sabático, ficar olhando para si mesmo, desenvolver a espiritualidade. O Lula ele vai ter que fazer uma indicação para o STF. Se essa indicação, pensa comigo, se essa indicação, essa nova indicação do Lula, acho que o Lula já indicou nesses 3 mandatos, acho que 11 ministros do STF. Que loucura, né? Se essa nova indicação do Lula recair em alguém considerado neutro, ou pelo menos não tão ideológico, e se o Barroso voltar a ter o seu visto americano, aí eu acho que a gente pode ter grande chance de que realmente isso foi um acordo. A gente vai depender do que a gente ficar sabendo daqui a algum tempo. A gente vai ver quem que o Lula nomeou, e a gente vai ver se o Barroso voltou a ter o visto ou não. Então, se houver essas duas coisas simultaneamente, nomeação de alguém neutro, não ideológico, ou pelo menos não muito ideológico, mais devolução de visto do Barroso, aí eu acho que pode ter havido algum acordo. Mas se o Lula nomear um Jorge Messias da vida, um Bessias, aí eu já acho que não teve acordo nenhum. Porque os Estados Unidos, jamais aceitariam, um ideológico como um Bessias sendo nomeado. Então, assim, são conjecturas. Eu estou aqui conjecturando junto com vocês. A gente não tem como saber. A gente vai ter indícios de que isso aconteceu caso essas duas coisas aconteçam. Por exemplo, se o Lula, em vez de nomear o Jorge Messias, nomear um Bruno Dantas da vida. Eu não estou dizendo que o Bruno Dantas não seja esquerdista, mas não é aquele cara, assim, notadamente, assim, ideológico, esquerdistão, louco, como um Bessias, que já tem histórico. Um esquerdistão, comunistão de escola, que era office boy, da Dilma, o cara que ia carregar o termo de posse, ia usar em caso de necessidade. Esse é o Bessias. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. É apenas
Eu estou aqui, estou analisando, estou filosofando junto com vocês. Marcos Rolim, será que o Barroso fez acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos? Então, Marcos, essa é uma possibilidade que eu considero, tá? Eu considero, isso pode ter acontecido. E a gente vai ter indícios de que isso aconteceu caso o Barroso recupere o seu visto. Então, vamos dar tempo ao tempo para a gente ver os indícios, né? Vamos ver. Mas pode ter acontecido. Douglas, 1988. Estranho Barroso questionar a repercussão das consequências dos seus atos sobre familiares. Slippenhaft. Logo ele que chancela os atos do colega Moraes. Esse pessoal não está acostumado a ver os seus atos serem colocados em xeque, a ter os seus atos escrutinados. Ele sabe exatamente o que ele fez. Ele quer fazer sem consequências. Mas, enfim, já viu que essa altura do campeonato não vai rolar. As consequências já estão acontecendo e ele já está sofrendo na pele. É um dos que mais está sofrendo, aliás. Cida Lourenço. Doutora, boa noite. Barroso poderia estar negociando ter os seus vistos de volta? Poderia. É uma hipótese. Como eu falei aqui, com certeza poderia. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não tem como hoje ter certeza se isso aconteceu ou não. Ricardo Amorim. Barroso chorando lágrimas de crocodilo. No máximo, está chorando porque sabe que perdeu. E não porque se arrependeu de algo. Ele é narcisista demais para isso. De qualquer forma, monstros também choraram muito em Nuremberg. Eu também não acho que seja porque se arrependeu. Ou existem sentimentos lá no fundo. Tem um vídeo, né, aquele vídeo que eu fiz sobre eles terem sentido e estarem chorando em público, né, ele, o Gilmar. Tem uma série de sentimentos que podem estar misturados ali. Aí seria melhor um psicólogo analisar isso aí. Mas eu acho que pode estar, é uma mistura de sentimentos, é mistura de medo, né, com vergonha de estar sendo apontado internacionalmente como um cara violador de direitos humanos, né, sentimento de estar perdendo prestígio no exterior, não estar mais podendo frequentar os convescotes em Yale ou em Harvard. Então é uma mistura de muitos sentimentos. E agora tem uma outra matéria muito importante. A Globo pisou na bola ao vivo e acabou entregando uma grande ilegalidade cometida pelo juiz, ministro e supremo ministro Alexandre de Moraes. A Globo entregou sem saber, né? Acabou vazando ali e agora nós vamos mostrar isso. Preste atenção nessa matéria e voltamos logo em seguida. Cometeu um erro gravíssimo na noite de ontem, segunda-feira. E não é daquele áudio vazado que eu estou falando. Caso você não tenha visto, no início da manhã de ontem, enquanto exibia um trecho do discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ao lado do presidente norte-americano Donald Trump, por conta do acordo alcançado para dar fim ao conflito contra o grupo terrorista Hamas, o pessoal da Globo News acabou deixando sem querer o áudio do estúdio aberto, e isso fez com que uma das jornalistas da emissora fosse ouvida desejando algo que, sinceramente, nem merece ser repetido aqui. Mas não é sobre esse episódio que eu estou falando. O que eu preciso mostrar nesse vídeo é o que aconteceu ontem já no final da noite, pois trata-se de algo ainda mais comprometedor para a emissora e para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como você já está cansado de saber, há um bom tempo a Globo passou a jogar diariamente a sua credibilidade no lixo, em especial seu canal supostamente de notícias, a Globo News, que deixou o jornalismo completamente de lado para exercer militância política e ideológica. Essa militância, obviamente, inclui a repetição de toda e qualquer narrativa criada por aqueles que hoje estão no poder, seja no executivo ou no judiciário, e um contorcionismo absurdo para tentar fazer com que pareça normal e legal as aberrações jurídicas e políticas que são praticadas. Eu até separei um exemplo claro desse tipo de situação ocorrida hoje mesmo pela manhã. Nessa terça-feira, 14 de outubro, estão sendo julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal os integrantes do chamado Núcleo 4 da suposta tentativa de golpe. Ao falar sobre esse julgamento, Miriam Leitão, aquela militante da famosa frase "entenda como isso é bom", usou da mesma criatividade recomendada dentro do gabinete
noite de Alexandre de Moraes para justificar a possibilidade de que hoje alguém seja condenado criminalmente por ter feito algo que não é crime de acordo com a legislação brasileira. É importante essa pergunta porque são muitos núcleos. Esse, por exemplo, é o núcleo 4, vai ser julgado antes do núcleo 3. Depois eu explico o 3. O 4, eles são acusados de ter trabalhado de formas, de várias maneiras, para desacreditar e tirar a credibilidade do sistema eleitoral. Pode parecer assim, mas qual o problema disso, né? É que quando tira a confiança no sistema eleitoral, era uma parte importante do projeto de fazer um golpe de Estado. Primeiro se desconfia, será que a eleição é fraudada? Se a eleição é fraudada, a democracia é falsa. Então é isso que leva. Mas eles fizeram mais do que isso. Quem leu todos os processos e tudo que foi divulgado pela Polícia Federal, que é um trabalhão danado que a gente tem que fazer, jornalista, advogado também tem que fazer, mas nem todo mundo tem que acompanhar isso, viu que eles estão em vários momentos falando coisas absurdas e participando de várias conspirações. Outra coisa, eles são acusados disso, a primeira vez que são acusados no processo criminal por atacar o processo eleitoral. O Jair Bolsonaro foi condenado pela Justiça Eleitoral por esse mesmo crime, né? Resumindo, eles podem ser condenados por manifestarem sua desconfiança, que é uma questão de opinião, sobre um sistema que não é perfeito, não é à prova de violações e jamais deveria ser colocado acima dos princípios democráticos. O judiciário brasileiro hoje trata a democracia e urna eletrônica como se fossem sinônimos, ignorando completamente o fato de que esse equipamento trata-se, na verdade, de apenas um dentre tantos meios pelos quais é possível realizar votações que, por sua vez, são apenas uma pequena parte dentro daquilo que compõe uma verdadeira democracia. Nós estamos diante de casos onde opiniões podem levar a condenações, mas para não deixar isso tão escancarado, foi construída essa narrativa de que essas críticas ao sistema fazem parte de um projeto de golpe de Estado. O problema é que, como mostrou o próprio ministro Luiz Fux em seu voto no julgamento do Núcleo 1, essa tentativa de golpe nunca existiu. Enfim, como eu dizia anteriormente, o fato é que a Globo News se tornou um portal de militância política e ideológica, e isso passa pela repetição desse tipo de narrativas. O problema é que, vez ou outra, acontece um deslize. No final da noite de ontem, um dos comentaristas da emissora mostrou que o restante do pessoal acabou esquecendo de combinar com ele a versão da história que seria contada, e acabou entregando ao vivo uma das ilegalidades que estão sendo praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes nesse exato momento. O Bolsonaro era alvo de um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira com a ação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas, decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja num futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligado àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu, e vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar, o inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta de grande parte do que seria o tal do risco da fuga dele.
Agora reflita aqui comigo. Se mesmo repetindo boa parte das narrativas construídas até então, ele ainda acabou entregando Moraes, imagine então o que aconteceria se os verdadeiros fatos fossem contados desde o início. Não importa quem é o réu, afinal, a justiça deve ser cega. Quando um magistrado toma decisões impossíveis de serem explicadas, impossíveis de serem justificadas com base na legislação, é porque o papel que ele está desempenhando definitivamente não é de um juiz. O ministro que mantém essa prisão injustificada agora é o mesmo que concedeu prisão domiciliar a um narcotraficante internacional que sequer possuía endereço fixo no Brasil. Tudo por conta de uma birra dele com a Espanha, que negou a extradição de um jornalista brasileiro perseguido pelo próprio Moraes. Neste caso específico, a situação foi tão vergonhosa que o próprio ministro teve que revogar sua decisão. Nas mãos de Moraes, a venda que deveria fazer a justiça ser cega foi substituída por antolhos, aquele acessório utilizado para restringir a visão periférica de cavalos e garantir que o foco esteja apenas em uma direção. No caso do judiciário brasileiro, em especial suas instâncias superiores, essa direção claramente é a dos adversários políticos de quem hoje está no poder. Aí você viu então Paulo Baltokos, que inclusive você deve ir lá e se inscrever no canal dele, porque o conteúdo dele é sensacional e ele alertando aí, trazendo para o Brasil inteiro. Olha só, pessoal, que situação, né? Parece mesmo que o Pix não caiu ou o amor acabou, né, entre a Globo e os togados ali e entre o governo Lula. Aliás, recentemente nós postamos aqui também no canal onde os jornalistas ou jornalista, como alguns gostam de intitular ali, da Globo News, falando exatamente, metendo o pau no Lula, porque durante um evento ele falou ali, o Hugo Mota estava sentado atrás dele, e ele desceu o bambu no Congresso Nacional e falou, inclusive, dos deputados que o Hugo Mota lidera ali na Câmara dos Deputados. Aí a Globo News sentou o sarrafo e falou que isso é uma coisa deplorável, um poder ficar criticando o outro, que isso não é papel do governo executivo, e falou poucas e boas, e falou até dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi um jornal atípico, porque normalmente eles passam pano, né? Tanto para os ministros como também para o Lula. Só que dessa vez parece que as coisas mudaram ali. Eu não sei, pessoal, não sei se a verba do governo acabou ali para a mídia, ou se eles estão começando a ter um pontinho, uma luz assim de sanidade mental e começaram a falar a verdade. Não sei, eu quero até que você coloque aqui nos comentários, porque de vez em quando tem um lampejo na Globo e eles falam algumas coisas, inclusive até nos ministros do Supremo também. Olha só, eu já vi, você já viu, nós já colocamos aqui também um vídeo onde o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou com todas as palavras de um bom português que o sistema do PT que roubou milhões e milhões e milhões do Brasil, né, desviando através de BNDES, através de ditaduras narcotráficas pela América Latina e América do Norte também, o sistema do PT, segundo ele, Gilmar Mendes, era um sistema cleptocrático, ou seja, de dominação, de poder, de usurpação dos impostos e do dinheiro público. Foi isso que o Gilmar Mendes falou. Em outro momento também nós já vimos o próprio Moraes também descendo o cacete e o porrete no sistema também de roubalheira. Nós já vimos o Geraldo Alckmin falar sobre o Lula, que quer voltar à cena do crime, e vários outros, né? Só que eles, pessoal, ora eles estão brigando, ora eles estão juntos, né? É uma pouca vergonha mesmo isso que acontece no Brasil. O Brasil não é para amadores, né? Alguém já disse isso. O Brasil não é um país para amadores e também não é um país de pessoas sérias. Não sabe por quê, pessoal? Se fosse, nós não teríamos aí pessoas que foram condenadas a 400 anos de prisão. É isso mesmo, você não ouviu errado. 400 anos de prisão. Tá querendo voltar agora em 2026. Tem uma turma aí. Entre eles, eu vou citar, não vou citar um nome só de um, não vou citar alguns nomes, você vai saber. Eduardo Cunha, José Dirceu, e tem vários outros. Vamos parar por aqui para não ter problemas, né? Mas tem vários que querem voltar à cena do crime, assim como o Geraldo Alckmin falou. Tudo isso, pessoal, na minha opinião, eu quero que você coloque a sua opinião aqui. Se isso que eu vou falar agora, tô doido, tô errado. Isso só acontece porque o povo
permite, o povo é permissivo, o povo é totalmente permissivo, porque se não fosse, já estariam nas ruas. Esse rombo que acabou de acontecer aí no INSS, né? 6 bilhões de reais tirado dos velhinhos, que eles nunca mais vão ver, já era esse dinheiro. Pode fazer CPMI, pode fazer Lava Jato, pode fazer o que for para poder descobrir quem foi aí, né? Se foi o irmão do Lula ali com o sindicato, se foi outros, não tem problema, eles não vão receber esse dinheiro. Fique tranquilo, os aposentados tomaram o cano e já era. Aí eu quero saber, por que o povo brasileiro vê esse tipo de coisa e continua a ver navios? Sabe por quê, pessoal? Porque o povo brasileiro é um povo moroso, em sua maioria. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo aqui não pensa dessa forma, porque se você pensasse, você não estaria nesse canal. Agora, a maioria, pessoal, realmente se conforma quando vê, por exemplo, essa roubalheira ali em Brasília, e quando vê esses absurdos. O Barroso, pessoal, tem uma mansão, só um imóvel que ele tem lá nos Estados Unidos, em Miami, 22 milhões de reais. O Alexandre de Moraes acabou de comprar em Brasília um apartamento, um imóvel ali de 12 milhões de reais. Da onde eles tiram tanto dinheiro? Dos seus escritórios multimilionários de advocacia? Mas eles não são juízes? Eles não estão ali simplesmente para julgar de forma totalmente isenta? Mas e esses escritórios aí? Será que isso é legal? Ou se é legal, talvez não seja moral? Por quê? Olha só, se você tem uma causa, você é um empresário multimilionário, dono de uma empresa, mas você tem uma causa na justiça, aí você vai e procura o escritório de um ministro do Supremo. Lá você sabe que quanto mais dinheiro você enfiar, mais fácil da sua causa ser ganha. E aí você imagina uma JBS, uma Odebrecht, uma construtora multinacional, tem uma ação gigantesca, certo? Onde eles vão ter que pagar 30 bilhões de reais de multas, talvez vão até decretar falência. Mas eles entram ali num desses escritórios dos superstar do Supremo, né? Super togados, e ali, se ele pagar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões ali, a causa dele que ele ia ter que pagar 30 bilhões, fica resolvido. Isso existe no Brasil? Eu tô colocando aqui uma pergunta. Isso existe ou é só na minha cabeça e isso é fantasia? Aí você vai colocar aqui nos comentários se grandes empresas e multinacionais são beneficiadas pelo sistema judiciário no Brasil ou isso é uma loucura da minha cabeça, eu estou falando muita besteira. O que você acha? Sua opinião é a mais importante, eu quero vê-lo aqui. Quero também que você se inscreva nesse canal, pessoal. Aqui você fica bem informado e ajuda o seu país. Toda vez que você se inscreve, você está fortalecendo o nosso canal, nós podemos ir a mais pessoas. Totalmente gratuito, só clicar aqui e se inscrever. Aproveita para dar um like nesse vídeo e estamos juntos.